Não podemos confundir o uso capião do dia a dia do direito imobiliário, 3 procedimentos, judicial, extrajudicial e administrativo. 3 procedimentos, mais de 36 espécies. Qual que é a finalidade do uso capião? Regularizar imóveis e sanar vícios registrais. Esse é o olhar do direito civil vinculado ao direito imobiliário, ao direito registral. No direito de família, o uso capião de família não serve para isso. A função do uso capião de direito de família é punir. Claro que vai gerar resultados no direito registral também, mas o grande objetivo do uso capião familiar é punir. Tá? Então é importante isso, importante também a gente entrar nesse assunto para que possamos advogar melhor com uma advocacia de alta performance. Agora sim, eu quero tratar com você, nós vamos iniciar aqui, eu quero tratar com você sobre a ação declaratória de afetividade. Alguém já fez uma ação dessa? Vamos bater um papo sobre isso. Lembrando que a ação declaratória de afetividade, olha a Marcela já fez, hein? É uma ação, né, Marcela? Eu imagino que você tenha tido dificuldade de encontrar modelos, né? Acredito que a Marcela também não gosta muito de trabalhar com modelos, a Mariane também fez uma, né? Então, legal. Isso demonstra que vocês, de fato, são atualizadas, procuram se aprofundar nos assuntos cíveis, isso é muito legal. Porque não é realidade, hein, gente? A grande maioria nunca fez uma ação declaratória de afetividade, por falta de conhecimento, até bateu na sua porta, mas dispensou. O colega advogado dispensou porque nós somos inseguros. Porque tem muito advogado, diferente de você que está estudando comigo até esse horário aqui na sexta-feira, muitos advogados não confiam em ações jurisprudenciais doutrinárias. Não confiam, tem medo, tem receio. Ou ele acha uma ação prevista no Código Civil, na lei, ou ele não faz. Simplesmente não faz, fala que não existe, fala que a ação é uma aventura jurídica, mas não é. É uma insegurança. Nós precisamos saber, sim, a realidade no Brasil, a realidade da advocacia. Aqui no Brasil, o sistema é muito esquisito. Diz a lenda, né, Karina, que no Brasil o direito é tipificado, o direito é positivista, é positivado, vários nomes, mas não é isso. Eu dou uma outra classificação. Na minha opinião, no Brasil, o direito ele é híbrido. Ele é híbrido, sabe por quê, Danilo? Porque nós temos, de fato, muitas ações doutrinárias e jurisprudenciais. Temos muitas ações previstas em leis, previstas em artigos, no processo civil, no direito civil, mas, de fato, não é um direito totalmente positivado, né? Nós somos híbridos. Nós trabalhamos com ações que não tem na lei, não tem artigo, mas são ações reconhecidas no mundo jurídico. São ações reconhecidas no mundo jurídico porque nós temos julgados a respeito dessas ações. Mas não é para qualquer advogado, é para você, é para a Marcela que já fez, né? Para a Mariane, é para advogados corajosos, porque você pegar o seu nome, sua OB, e fazer uma ação com fundamentos única e exclusivamente jurisprudenciais, doutrinários, não é para qualquer um. Você tem que confiar no seu taco, você tem que gostar de arriscar, você tem que ser corajoso, porque a maioria foge dessas ações. E vamos ser sinceros, essas ações são as ações que representam bons honorários. Normalmente são as ações. Pode ser que num caso específico a gente fez um valor para ajudar a pessoa, de honorários, pode ser que a gente, de fato, a gente acabou ajudando em relação ao parcelamento, mas as ações doutrinárias e jurisprudenciais, de fato, são aquelas ações muito bem cobradas. Se você pegar lá no direito imobiliário, muita gente tem medo de fazer uma ação de indenização de fundo de comércio. Não lembra nem o que é fundo de comércio, quanto mais a ação. Poxa, se o seu cliente é inquilino, comercial, ele está 5 anos no imóvel, 5 anos, 3 anos na mesma atividade, e o locador pediu esse imóvel de volta, pediu para ele sair, para desocupar, pronto. O seu cliente, ou você, pode ser advogado, pode ser contador, pode fazer uma ação contra o locador, pedindo sim uma indenização para suprir, né, o fundo de comércio. É uma ação, está na lei 8.245? Não. Está na lei 12.102 de 2009? Também não. Está no Código Civil? Também não. Está onde? Em lugar nenhum. É uma ação doutrinária e jurisprudencial. E a mesma coisa acontece com essa ação declaratória de afetividade. É uma ação ainda hoje jamais reconhecida, mas uma ação reconhecida como doutrinária, puramente doutrinária e jurisprudencial. Hoje nós temos uma dificuldade de achar artigos que eu falo números, dentro de códigos, leis,
para representar ou fundamentar essa ação. De fato, nós não temos, né? Então, advogados corajosos trabalham com a jurisprudência, porque o direito brasileiro permite isso. Quando eu falo da ação declaratória de afetividade, é uma ação declaratória, não quero ninguém chorando aí, mas é a chamada ação do amor. É a ação do amor. Por que a ação do amor? Porque eu vou usufruir dessa ação toda vez que o meu cliente queira, ele ou ela, ou eles queiram ser, de fato, virarem genitores. Eles querem ser os genitores. Eles querem essa representação, por motivos de amor. Essa ação é uma ação interessante, porque você precisa entender o conceito dela para que você consiga desenvolver a peça. É uma ação que muitos colegas do direito civil, do direito de família, ninguém sabe que existe. E se sabe, não faz, porque tem insegurança. É uma ação que eu vejo, né, professor que corre o Brasil aí diante das aulas, né, eu vejo que os colegas advogados cobram muito bem. Normalmente essa ação declaratória, a Marcela não sei se vai falar o valor que ela cobrou aqui, e a Mariane também, mas são ações precificadas em 20 mil reais, 15 mil reais, 10 mil reais, 30 mil reais ou mais. Porque normalmente essa ação declaratória de afetividade, por ser jurisprudencial doutrinária, tem que ser um advogado estudioso, uma advogada estudiosa para fazer, senão não faz. Outro detalhe também, normalmente quem nos procura para fazer uma ação dessa, normalmente tem um nível intelectual, não é básico não. Normalmente ele assiste jornal, ele faz leituras constantes de jornais, revistas, lê notícias no Google, então ele chega até você já sabendo o que ele quer. Ele ou ela já chega até o advogado sabendo a ação que é, o que ele deve provar. Ele quer sim, claro, a sua opinião, sua orientação, ele quer a sua consulta, mas ele ou ela, de fato, já é conhecedor dessa ação. Essa ação cada vez mais é divulgada, né? Essa ação, essa relação, pelo menos. Nós já tivemos aí agora reportagens novamente, recentemente, onde a reportagem mostrou várias famílias que têm aí essa situação de socioafetividade, ou seja, a criança, o adolescente tem 2 pais e 2 mães, isso aparece também na certidão de nascimento. Essa, de fato, é a ação do amor. Ganha essa ação quem consegue provar o amor. E consegue provar o amor através das provas, das teorias das provas. Nós conseguimos provar a afetividade de 2 formas. Através das provas orais, e quando eu falo de prova oral, ela deve ser apresentada na audiência de instrução e julgamento. Lembrando que, segundo o Código de Processo Civil, nós temos 4 audiências. A audiência chamada audiência de mediação e conciliação, do atual CPC, não existia, ajuda bastante, né, gente? A audiência conhecida como instrução e julgamento, para que sejam apresentadas as provas orais. Depois a audiência de saneamento, que é esquecida. Lembrando que essa audiência de saneamento é uma audiência do juiz, do magistrado, da magistrada. É uma audiência para que ele possa julgar com mais segurança jurídica. O nome audiência de saneamento vem do despacho saneador. Despacho saneador, né? Os juízes proferem antes de julgar. Normalmente aquele despacho, autor e réu, tem mais prova a apresentar? Posso julgar? Né? O despacho saneador, ele está preparando para julgar. A audiência saneadora é isso. O juiz marca uma audiência para tirar 1 ou 2 dúvidas, algum ponto que ficou, o juiz quer tirar essa dúvida. Eu acho uma audiência interessantíssima, é uma audiência de qualidade jurídica, porque não é qualquer juiz que vai marcar. Tem juiz que não gosta de fazer audiência, tem juiz que foge de fazer audiência. Então, quando o juiz marca uma audiência de saneamento, é sinal que ele quer entregar excelência na tutela jurisdicional, ele quer julgar bem, ele quer tirar um ponto, alguma dúvida. Essa audiência hoje ganha espaço, porque ela começa a ser utilizada também como tese para recurso de apelação, cerceamento de defesa. Tem discussões, porque cerceamento de defesa é audiência de instrução e julgamento. Porque a audiência de instrução e julgamento você leva, né? A audiência de instrução e julgamento ela só tem um motivo só. Por que o judiciário marca uma audiência de instrução e julgamento? Porque nós temos, de fato, provas a serem produzidas, provas a serem apresentadas, que são as provas orais. Em que momento e que local é feita a análise da prova oral? Justamente e exclusivamente na audiência de instrução e julgamento. Só existe audiência de instrução e julgamento porque nós temos provas orais a serem apresentadas. Quando o advogado pede, solicita, requer uma audiência de instrução e julgamento, mas não tem
provas orais a serem apresentadas, ele errou o pedido. Talvez foi copia e cola, ele errou em alguma coisa. Eu já vi sim, eu fiz o ano passado, o professor fez uma audiência de instrução e julgamento. Quem pediu audiência de instrução e julgamento foi a parte contrária, e o judiciário, né, o juiz, falou, testemunhas? Não. Depoimento pessoal? Não tem interesse não. E o juiz falou, doutor, desculpa falar, mas o doutor na folha tal pediu que fosse agendada uma audiência de instrução e julgamento para apresentação das provas orais sob pena de cerceamento de defesa. Eu, magistrado, agendei, para não ter o risco, né, de não julgar bem, de ter uma nulidade, de ter um recurso. E o doutor não traz testemunhas e também me falou agora que não precisa de depoimento pessoal da parte. Ou seja, tomou uma dura, né, gente? Então, cuidado, hein? Se você pede audiência de instrução e julgamento, se você requer uma audiência de instrução e julgamento, tem que ter sentido. Qual que é o sentido? A apresentação das provas orais. Quais são as provas orais? Testemunhas e depoimento pessoal das partes. No direito de família, essas audiências elas são praticamente obrigatórias, né? Dentro do contexto processual, em algumas situações, como no direito de família, tem que acontecer, por diversos motivos. Mas em um caso que você está atuando como advogado e você pede essa audiência, você tem que analisar se você vai apresentar prova oral ou não, porque senão não tem por que pedir essa audiência, tá? Do outro lado, nós temos outras provas, as chamadas provas documentais. Documental no direito de família também, em sentido estrito. O que é prova documental em sentido estrito? No divórcio, a prova conexa, a certidão de casamento. Na ação de alimentos, a certidão de nascimento, ou RG, a prova de filiação. Na ação de guarda, também, RG, que prova a filiação, ou certidão de nascimento. Visita também. Ou seja, nós temos as provas conexas dentro da prova chamada prova documental em sentido estrito. Inspeção judicial é prova documental. O juiz pode ir até o local, olhar, observar. O juiz pode pedir também, né, que o oficial de justiça vá no lugar dele, que é mais comum, chamado mandado de constatação. Muito interessante aí no direito de família, hein? Professor, estou fazendo uma ação de mudança de guarda. Poxa, se você quer que o seu cliente ganhe a guarda, e talvez exista em maus tratos, é uma baita de uma prova a ser pedida, a inspeção judicial. Mesmo que o juiz não faça, mesmo que o oficial de justiça vá até lá, é uma prova fundamental para você ganhar o caso, para que o seu cliente seja bem sucedido na ação. É fundamental. Já pensou o oficial de justiça chegar lá? Ah, professor, mas ele fica sabendo antes, faz uma maquiagem. Não, mas dá para pegar situações, né? Perguntas, ajuda. Você sabe que a mentira tem perna curta, pode cair em contradições, né? Então pode ajudar. A perícia é uma prova documental. Uma perícia, um laudo técnico, é prova documental. A ata notarial, hoje sendo utilizada no direito de família, hoje ganhando espaço no direito de família também, no direito civil, no contexto geral, a ata notarial deixa de ser utilizada só em uso capião e passa a ser utilizada como prova do amor também nas ações declaratórias de afetividade. Então nós temos aí, nas ações de direito de família, no que diz respeito à afetividade, a sócio-afetividade como é chamada também, nós podemos usufruir sim das duas formas de prova, né, das duas provas que existem. As provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes, e do outro lado as provas documentais. Documental em sentido estrito, pericial, inspeção judicial do juiz e ata notarial. Eu costumo dizer, professor, eu quero advogar com qualidade, com alta performance, em qualquer ramo do direito civil. Você tem que conhecer as provas. Se você lembra que existem essas duas provas e quais são as funções dessas provas e qual o momento eu devo apresentar essas provas, pronto. Você pode atuar em qualquer ação de direito civil como advogado autor ou do réu, que você vai conseguir levar muito bem, conduzir muito bem o processo para fazer o melhor que você possa fazer para o seu cliente. É uma realidade, tá? Muita atenção aqui, gente, porque a ação declaratória de afetividade, eu lembro a você que eu preciso provar o amor. A busca da prova do amor é infinita. Então, eu posso sim trabalhar com todas as provas e eu oriento, né? Trabalhar com todas as provas. Porque é muito difícil provar o amor. Não é só com uma fotinho, né, um dando um beijinho no rosto do outro, que você prova o amor. Você precisa provar inúmeras situações, que nós vamos discutir esse assunto também. Então, oriento, quando você faz, sim, uma ação doutrinária e jurisprudencial, você trabalhar com o maior número de prova possível. Isso é muito importante. Só para finalizar em relação às audiências, então nós temos a audiência de mediação e conciliação, instrução e julgamento, que você já sabe a finalidade. A finalidade é, sim, apresentar provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes.
Audiência de saneamento, se você não lembrava, lembre agora, né? Porque a audiência de saneamento era esquecida e os juízes, aquele juiz que gosta do que faz, aquela juíza que gosta, que tem amor à profissão, normalmente estão marcando essas audiências, eles têm livre-arbítrio de marcar essa audiência ou não. É a audiência do magistrado, do Poder Judiciário, eu acho muito interessante. Veja que quando o juiz marca uma audiência dessa, é sinal que ele está preocupado de fato com o caso, né? Não é um julgamento totalmente aleatório, aplicando uma jurisdição defensiva para se livrar do processo, porque se o juiz não gosta do que faz, o cartório não gosta do que faz, não vai marcar uma audiência dessa. E fico muito feliz de ver que hoje nós temos aí juízes, né, juízes que eu falo, desembargadores, que possuem entendimento que essa audiência pode ser utilizada como matéria de cerceamento de defesa. Tomara que ganhe força, espaço, porque essa audiência vai acontecer mais. E tem a quarta audiência, né, gente? Que é muito utilizada nas ações processórias e também muito utilizada no direito de família, no que diz respeito à medida cautelar ou tutela antecipada, de busca e apreensão do menor, busca e apreensão em virtude da mudança de guarda, que é, sim, a audiência de justificativa, justificação, né? Então, a audiência de justificativa e justificação era uma audiência que era usada única e exclusivamente lá nas ações processórias. Dificilmente nós tínhamos essa audiência em direito de família e hoje ganha espaço. Hoje no direito de família, principalmente no que diz respeito à busca e apreensão, mudança de guarda, hoje se você pede uma tutela antecipada, provavelmente o judiciário vai marcar essa audiência chamada audiência de justificativa ou justificação, porque essa audiência é eficaz, né, gente? Essa audiência o juiz ou a juíza, os magistrados marcam. Por quê? Porque antes da decisão da tutela, da liminar, ele vai verificar o que está ocorrendo. Então ele consegue dar uma decisão com mais segurança. Então, bem interessante essa audiência, né, gente? Bem interessante. Uma audiência que faz aí a diferença também. Então, 4 audiências nós temos aí para atuar no direito civil, hein? Em qualquer contexto, inclusive no direito de família. 4 audiências, a gente precisa saber o porquê e para que existem essas audiências, porque nós conseguimos trabalhar com uma ferramenta de qualidade, né? Até pedindo essa audiência. Doutores, não fique pensando que é automática as coisas, hein? Eu fico louco da vida quando o advogado fala, eu não pedi audiência de instrução e julgamento, porque é automático. É automático. Quem sabe das provas que tem na mão é você, é o advogado e a advogada. Então, se você sabe que as suas provas, chamadas provas documentais, são fracas, são frágeis, poxa, gente, vamos reforçar essa prova. Vamos pedir aí uma audiência de instrução e julgamento para que sejam apresentadas as provas orais. Porque as provas orais, de fato, vão deixar o seu processo mais robusto. Né? Vocês vão conseguir ajudar o seu cliente. Não brinque com as provas, né? Eu costumo dizer que o direito ele é muito... Apesar das ações no Brasil serem demoradas, cansativas e onerosas, nós sabemos que no processo nós temos poucas possibilidades de falar. Se você parar para pensar, nós não temos muitas situações para falar no processo, ainda mais direito de família. Sendo advogado do autor dos autores, você fala na inicial, que é a peça inaugural, é exordial, requisito de existência e validade. Sendo advogado do réu, do requerido, da requerida, você vai falar na contestação, nas respostas do réu. Mas, de fato, fora isso, né, fora nas razões finais, fora na réplica, nós não temos muitas oportunidades de falar, de contar. Então, toda vez que você pode falar, fale, ainda mais no direito de família, ainda mais no direito civil, que nós não temos tantas oportunidades de falar assim. Então, nem outro dia, um advogado falou para mim, professor Júlio, eu perdi o prazo da réplica. Eu falei para ele, mas, poxa, você perdeu? Perdi, mas não dá nada não, né? Não dá nada não, porque, na verdade, professor Júlio, eu descobri lendo que é facultativa essa peça, assim como as contra-razões. Tudo bem, realmente é facultativa a apresentação, mas no processo, toda vez que você tem o direito de peticionar, peticione, porque você foi contratado para isso, para representar o seu cliente, né, e jogar no papel as informações. Tudo é convencimento, então acho uma judiação quando o advogado pensa assim no direito civil. Acho uma judiação. Toda vez que você tem a oportunidade de falar, fale. Fale na réplica, fale nas razões finais, fale nas contra-razões, mas fale. Por mais que a peça, nós temos muitas peças facultativas, seja uma peça onde você tem a oportunidade de não fazer, porque é facultativa, faça.
Faça. Faça porque faz a diferença. Isso daí é que nem sustentação oral. Ah, professor Júlio, não quero fazer sustentação oral. Você sabe que, na prática, a sustentação oral, nós sabemos que não vai mudar muita coisa. Porque a sustentação oral, quando você vai fazer essa sustentação lá em 2º grau, 3º grau, já existe, a decisão está pronta. Está pronta, gente, você sabe disso. Não adianta a gente brincar de mundo de Bob, né? Ninguém vai lá e consegue mudar algo, já está pronto. Mas quando você pede, né, você fala, eu quero fazer sustentação oral, normalmente, o que acontece? Normalmente, você já consegue que o processo seja mais rápido, a rápida decisão, mais séria, sim. Porque o que eles fazem? Opa, esse vai para sustentação oral, esse não vai, então eu julgo depois. Esse vai para sustentação oral. Então você já começa a ganhar tempo, já. Em termos de tempo, já ajuda. Pediu sustentação oral, pode ter certeza que o seu processo vai ser julgado antes daquele processo que não foi pedido a sustentação oral. E aí o que falou muito bem o Danilo, né, por mais que você saiba, nós todos, né, temos certeza aí que os votos já estão prontos, pode acontecer sim dos desembargadores, né, falar, opa, deixa eu pedir vistas. Por quê? Ficou na dúvida, deixa eu dar uma olhada melhor. A coisa é feia, a coisa é grave, a coisa é notória, deixa eu dar uma atenção especial. Então pode acontecer de pedir vistas. E também, né, em algumas... A vista é maravilha, né? É verdade, Danilo. E também acontece, né, Danilão? Acontece também de modificar o voto, que é mais difícil, né, Danilo? É mais difícil, acontece. É mais difícil. Normalmente, sustentação oral, um teatrinho, já está pronto e papum, né? Mas dependendo da situação, dependendo da forma que você aborde essa sustentação oral, né? Lembrando que quem vai fazer sustentação oral, seja o mais sucinto. Não adianta ficar enchendo linguiça, né, gente? Não adianta. Para com isso. Já faz um resuminho bem pequenininho do caso, mas bem pequenininho, já pede logo o que você quer com as teses. Acabou. Não tem que demorar mais que 10 minutos mesmo. Não tem mesmo. Senão é cansativo. E, professor, minha primeira sustentação oral. Hoje em dia, muitas sustentações orais hoje são feitas de forma online, né? Gente, basta você falar que é sua primeira, sem medo de ser feliz. Claro. Senhor desembargador, senhor relator, gostaria de falar aqui que é a minha primeira sustentação oral, estou muito feliz. Né? Então faz isso. Quando você fala que é a sua primeira sustentação oral, o que acontece normalmente? Essa humildade já tira um peso de você. E depois, normalmente, né, os desembargadores, não vou generalizar, que ficam olhando para baixo, normalmente ele fala assim, nossa, que advogado humilde, olha para você. E normalmente também, gente, o que eles vão fazer? Eles vão te dar o parabéns. Parabéns, viu? Parabéns pela sustentação oral, sua primeira, que seja muitas. Você não vai sair perdendo. Eu falo que quem age com a verdade, gente, nunca sai perdendo. Nunca sai perdendo. Só sai ganhando. Agora o sujeito está lá na sua primeira sustentação oral, nas primeiras, né? Porque não é só na primeira que dá frio na barriga. Dá frio na barriga em todas, sustentação oral, audiência. Você não perde a graça, né, gente? Até tribunal do júri falam que quem faz muito júri também tem frio na barriga no último que fez. Né? Sempre vai ter, faz parte. É emocionante. Isso é do corpo, é da cabeça, né? Mas sempre seja humilde. De falar que é sua primeira, suas primeiras. Pode falar, ó, é a minha segunda, minha terceira, até você achar que tá preparado para não falar mais isso. Ajuda muito, viu, gente? Ajuda muito. Então, a sustentação oral em direito de família e em outras ações também, enxergo como um lado positivo. Primeiro lado positivo, sim, a celeridade do julgamento. Isso é fato notório. Segundo lado positivo, pode acontecer, dependendo da situação, por mais que os julgados, né, os julgamentos já estejam prontos, né, de fato, já foi feito o julgamento, né, a decisão está pronta, mas você consegue aí, dependendo da situação, dependendo do caso, o momento, conseguir vistas, né, gerando até uma modificação. Então, muito interessante. Lembrando que hoje, acredito que a sustentação online veio para ficar, né, gente? Veio para ficar. E apesar de ser online, continua a mesma coisa, né? Porque você que nunca fez, ou nas primeiras, fica nervoso. Então fale sim, fale lá. Olha, senhor relator, muito feliz por fazer a minha primeira sustentação oral. Você só vai ganhar com isso, só vai ganhar o respeito, tá? A advocacia é humildade também. Sempre, sempre assim, tá? Então muita atenção em relação a isso. Cuidado, hein, gente? Pergunto para a sala. Professor Júlio, até que momento eu posso apresentar provas novas, eu posso discutir o direito, né, o direito do meu cliente? Até que momento? E eu trago a resposta para você, hein? Até o 2º grau, hein? Até o 2º grau.
Você consegue discutir os direitos do seu cliente até o segundo grau. Você já parou para pensar? Já parou? Tem advogado, gente, tem colega nosso que quer discutir de direito de família, de direito civil, em terceiro grau. Para, né, gente? Em terceiro grau, nós não discutimos mais o direito do nosso cliente. Nós discutimos outra coisa. Perceba que no recurso extraordinário e no recurso especial, nós vamos discutir afrontas. No recurso extraordinário, afronta à Constituição Federal. No recurso especial, nós vamos discutir o quê? Uma afronta à lei federal. No terceiro grau, vamos dizer assim para ficar didático, alguns defendem que é o segundo, mas vamos defender terceiro, que é o que o leigo pensa, sem juridiquês. O terceiro grau, de fato, nós não discutimos mais o direito do nosso cliente. Ou seja, se você tem algum momento para falar alguma coisa como advogado, advogada do autor ou do réu, é importante você falar até na apelação. É na apelação, nas contrarrazões da apelação. Por isso eu acho um absurdo, gente, principalmente em direito de família, o advogado que pensa assim, advogado que pensa assim. As peças facultativas eu não faço. Eu vou fazer para quê? Facultativo, não é obrigatório. Parece que tem medo de falar. E o advogado não pode ter medo de falar. E nesse caso não é nem falar, é de escrever, né, gente? É de escrever. Ou seja, você deixa, né, de se pronunciar, ajudar o seu cliente nas razões finais, na réplica, ou ainda nas contrarrazões de recurso de apelação, e você perde a oportunidade de falar. Professor, é mais grave fazer isso na apelação. Na minha opinião, em qualquer situação, hein? Concordo que você deixar de fazer uma defesa, vamos chamar assim, do recurso de apelação é um grande erro, um erro absurdo, né? Mas também quando você deixa de se pronunciar nas razões finais, na réplica, também é um erro absurdo. Não pode fazer isso, gente, não pode. Nós não temos, se você parar para pensar no processo civil, nós não temos muitas oportunidades para falar, não temos. Quando você tem, fale, meu filho, fale sem medo de ser feliz. Falar não, escreva, né? Escreva. Mesmo que você vai escrever a mesma coisa, defender a mesma coisa. Mas é fundamental, né, gente? É fundamental, ajuda, faz a diferença. Volta a falar. Poxa, você não vai fazer as contrarrazões do recurso de apelação? Professor Júlio, eu não vou porque a peça é facultativa e eu acredito na sentença do juiz e eu acredito que a sentença do juiz foi baseada, fundamentada com a minha inicial, com a minha contestação. Não vai pensando assim não, hein? Você sabe que o judiciário em segundo grau, ele muda assim. Se tem vício processual, o que acontece com a decisão em primeiro grau? Nulidade. Nulidade. Se não tem vício processual, vai ter uma reforma. A chance é grande, pode acontecer. Se não for aquele recurso, né, protelatório, a chance é grande. Então não deixe de fazer as peças. Não faz esse negócio aí, não sei quem né, ensinou, quem explicou isso. É facultativo, não precisa fazer. Faça. Todas as peças, mesmo que elas sejam facultativas, né, nós temos a obrigação, sim, de se pronunciar. Nem que seja de forma mais sucinta, mais resumida, mas tem que se pronunciar, gente. É um erro muito grande o advogado que pensa assim, o advogado, advogada. Não faz isso, não. Vamos lá. Ação declaratória de afetividade, hein? Essa ação declaratória de afetividade é muito interessante, porque é a ação do amor. É a ação do amor. Outro detalhe que me agrada muito é uma ação totalmente jurisprudencial e doutrinária. Cadê a Marcela aqui? Marcela, você tá aí, não tá, Marcela? Qual situação que você fez essa ação, Marcela? Em qual situação? Normalmente é criança, adolescente? Marcela? A Mariane também, que falou que fez, hein? Fala pra mim, vamos ver. Criança. As ações que o professor também teve a oportunidade de fazer também eram crianças. É emocionante, né? É interessante. E a Mariane, hein? Mariane, também? Criança também? Criança? Olha a Mariane aí, no meu caso já adulta, tá vendo? Que legal. E é outro detalhe, né, gente? É que a Mariane e a Marcela, as doutoras corajosas, já fizeram essa ação. E pode ter certeza que não é para qualquer um, não. Porque é uma peça difícil, não acha modelo, não é verdade, Marcela? Não acha modelo, né, Mariane? Esse negócio de modelinho, que todo mundo está acostumado. Modelinho de uso capião, modelinho de espelho. Não tem modelo, não. Seria um risco muito grande você pegar um modelo aí. É uma ação que você pode até achar uma estrutura, alguém mandar para você. Que é muito difícil, porque não tem. Não tem na internet, ninguém tem, né? Tem que ser um advogado de direito de família que atue, né, com muita constância, militante mesmo, né? E muitas vezes, mesmo ele sendo militante, né, Marcela, também não fez essa ação.
Então é uma ação que você tem que criar do zero, hein? Tem que criar do zero. E olha que interessante, gente, essa ação pode ser utilizada para criança, adolescente, filiação, e pode ser utilizada, igual a Mariane falou, igual foi o caso que a Mariane fez. Eu gosto quando fala isso, porque a gente consegue provar o que a gente está falando é verdade aqui, né, Mariane? Essa ação pode ser feita para o adulto, hein? Professor, qual efeito ela causa para a criança e o adolescente? Para a criança e adolescente, essa ação causa um efeito de filiação. Filiação, genitores. O autor ou os autores da ação, com a decisão procedente, eles viram os pais, ou o pai, ou a mãe, o genitor, a genitora. Então é muito interessante. Já em relação ao adulto, não temos uma situação, existem discussões jurisprudenciais, doutrinárias a respeito, mas para o adulto é mais uma questão de guarda, ela tem mais a cara de guarda, né? No seu caso, Mariane, a decisão, claro, provavelmente ela não gerou impacto em relação à mudança de filiação. No adulto isso não acontece. Mas qual foi aí a resposta dessa ação? O que aconteceu de prático para o seu cliente aí? Divide com a gente, até se você quiser liberar o áudio, fica mais fácil de falar para você não precisar digitar. Sem medo de ser feliz, Mariane. Pode participar aqui. Cadê a Mariane? Cadê a Mariane? Aqui, ó. Protocolei na semana passada. Ah, entendi, Mariane. Não chegou ao resultado final. Mariane, não sei como você abordou essa peça, né? Para o adulto é muito interessante. É muito interessante porque, em regra, ela não causa o efeito de filiação, não. Mas ela gera efeito de parentesco. Ela gera efeito de guarda, de cuidados, né, de responsabilidade. Tive a oportunidade de fazer uma ação dessa também para um senhor adulto. Na verdade, não fiz para o senhor, eu fiz para o meu cliente, que é vivo, o senhor já faleceu. Esse senhor vivia em um bairro aqui próximo ao escritório. Esse senhor, ele não tinha família. Na verdade, ele tinha um sobrinho, mas o sobrinho não tinha contato com ele. E era um senhor que não falou para ninguém, o imóvel dele muito sujo, ele vivia numa condição precária. E aí esse casal levou ele para casa. Levou ele para casa, cuidou, banho, tratamento, ele tinha muitas feridas no corpo, uma alimentação terrível, uma má alimentação. E cuidaram, esse senhor, ele até, pelas fotos, ele até engordou, né? Ficou com uma aparência saudável, mas veio a óbito depois de um bom tempo. E, pelo menos pela alegação do casal, eles não sabiam que esse senhor tinha um patrimônio, não era grande, mas eram sim 3 imóveis. Eram não, né? Eram, né? Passou a ser deles. E olha só, como eles fizeram essa ação declaratória de afetividade e tiveram êxito nessa ação, eles se tornaram, sim, os herdeiros desse imóvel. Então, olha que interessante, Mariane. Eles se tornaram herdeiros. Professor Júlio, no mínimo eles já sabiam. Não sei, gente, acho que não. Me parece, sim, ser um casal muito sincero. Não enxerguei isso, né? Mas, de fato, conseguiram êxito na ação e, posterior, na decisão, depois de um bom tempo, com o falecimento, eles conseguiram aí herdar um patrimônio, 3 imóveis, tá? Professor, houve interesse? Não sei, né? Pode ser que sim, mas olha que interessante. Então, bem interessante essa ação, porque ela gera, assim, um vínculo. Professor, então a pergunta a ação declaratória de afetividade, ela gera efeitos sucessórios? Sim, efeito sucessório, efeitos registrais. O primeiro efeito é o registral. Normalmente, quando você ganha a ação declaratória de afetividade, o primeiro efeito é o registral. Para a criança ou adolescente, o menor, gera o efeito de filiação. Registro, filiação. Mas já tem pai, já tem mãe, vai ficar com 2 pais e 2 mães. Lembrando que essa ação ela não desconstitui o pátrio poder. Ela não retira esse pátrio poder, ela vem para somar. Quando nós conseguimos êxito numa ação dessa para o menor, para o adolescente, vai ter aí a duplicação de pai e mãe, né? Vai ter pai e mãe a mais. Não vai tirar, não tira nada essa ação, ela declara o amor. No caso do adulto, o que acontece na prática, tem discussões, a ação é nova, o procedimento é novo, então gera discussões, polêmicas, gera assim, temos omissões, então até o cartório tem dificuldade de fazer o que é para ser feito, até o cartório tem dificuldade de orientação, porque não tem respaldo legal. Mas o ideal é que quando você ganha, a Mariane aqui, ganhando a ação, o ideal é que pegue essa sentença e faça a verbação, né? Porque os autores dessa ação passam a ser os responsáveis
por essa pessoa, um vínculo familiar, né? Responsável que gera outros direitos. Como assim, professor? Eu cuido de uma criança, essa criança mora do lado da minha casa, não sai de casa, no bom sentido, claro. Essa criança me chama de pai, eu chamo ela de filha, ela se apega à esposa também, ou seja, começa a andar com a minha filha também. Primeira vez que leva no cinema fui eu, primeira vez que levou no McDonald's fui eu, primeira vez que levou para andar de avião fui eu. Pronto, eu tenho todas essas fotos, esse amor, essa prova, né? Os vizinhos, testemunhas, ação declaratória de afetividade. Professor Júlio, o que acontece com essa ação declaratória de afetividade? Eu, tendo êxito nessa ação, eu passo a ser o pai. Passo a ser o pai. A esposa, se faz parte, se compõe o polo ativo da ação, passa a ser a mãe. Ou seja, nós temos aí, sim, uma duplicidade de genitores. A mãe e o pai passam a ser genitores, ou melhor, eu e ela, a esposa, passam a ser genitores, e o pai e a mãe biológicos continuam sendo genitores. Então, essa certidão de nascimento da criança vai constar. Filiação, né? 2 pais e 2 mães, ou 2 pais e uma mãe e vice-versa. Então, esse é o efeito registral que essa ação gera. E aí, no segundo momento, vai gerar efeitos hereditários, sucessórios, vai gerar efeito também de direito à guarda. Eu ganho essa ação. Eu ganho essa ação e passo a ser o pai, o genitor. Eu posso, sim, pleitear na justiça a guarda, o direito de visita. Olha como essa ação declaratória de afetividade ou sócio-afetividade, pode ser usada esses 2 nomes e tem outros nomes também. Olha como ela mexe, sim, numa estrutura registral, mas numa estrutura de direitos do Código Civil. Porque eu começo a ter um link, uma conexão com direitos sucessórios, ela é minha herdeira, passa a ser minha herdeira. Eu posso brigar na justiça para ter o direito de visitá-la, ação de regulamentação de visita. Posso brigar na justiça para ter a guarda compartilhada ou unilateral, dependendo da situação. Olha que interessante, né? Olha que bacana. Vamos lá, o que a Mariane está falando aqui? Vamos ver. O Danilo, professor, a tese de sócio-afetividade pode ser utilizada na negativa de paternidade? Pode, Danilo, eu já vi casos assim. É que a ação declaratória de afetividade tem que ser feita a ação, com esse propósito, provar o amor, e com isso, com a sentença procedente, a gente conseguir vários outros efeitos. Ponto final, né? Mas a tese em si pode ser usada em várias situações, até no divórcio, tá? Pode sim, guarda, visita, com certeza. Olha a Mariane de novo aqui. No caso aqui, queriam reconhecer a filiação socioafetiva e incluir o sobrenome. Legal, Mariane, legal. Mariane, depois você me conta direitinho. Queria incluir o sobrenome, né? Então, entendi. Eu já fiz, Mariane, claro, um outro momento, isso mais ou menos uns 5 anos atrás, também existia uma situação parecida. A moça que me procurou trabalhava no Banco Itaú e ela queria muito usar o sobrenome do pai falecido. Aí o que eu fiz, Mariane? Na época eu fiz uma ação de retificação de registro público, fundamentei, apesar de não ter isso no registro de nascimento dela, não constava no registro, no RG, como pai. Na ação de retificação de registro público eu consegui provar o amor que ela tinha por ele, o falecido, e o juiz deu. O juiz deu, não teve recurso. Por isso, Mariane, verifique direitinho, tá? Gostei da sua ideia, gostei da sua tese, mas você já parou para pensar talvez numa ação de retificação de registro público? Porque aí você não precisaria fazer a filiação, que é uma ação mais complexa, claro, envolve outros direitos. Se você ganhar essa ação de filiação, envolve vários outros direitos, né? Envolve até patrimônio, direitos sucessórios. Aí é outra situação, é outro status, vamos dizer assim. Mas se o seu cliente, talvez, Mariane, queira só a inclusão do sobrenome, talvez uma boa alternativa aí, Mariane, seja fazer uma ação mais simples, né? Que é a ação de retificação de registro público, porque nós podemos, na ação de retificação de registro público, excluir nomes, incluir e também substituir. E, professor Júlio, mas não podemos mudar sobrenome. Cuidado, tá? Isso aí é da graduação. Em regra, o nome é imutável. Mas no Brasil nós temos várias situações para mudar de nome. Nomes que causam humilhação, apelidos, testemunha criminal, primeiro ano da maioridade, dos 18 aos 19. E o sobrenome, né, claro que é mais difícil de mudar, é possível mudar também. Claro que você vai ter que justificar, vai ter que fundamentar bem, mas é possível. Eu tive uma ação, Mariane, onde um sujeito chamava Marco Antônio. Trabalhava no Itaú também. Eu não sei porque eu mudei o nome de várias pessoas no Banco Itaú. Não sei se é destino. Esse Marco Antônio, ele ficava muito chateado porque o nome dele era Marco e o sobrenome é Antônio. Então ele virou motivo de piada. Porque todo mundo falava pra ele, qual é o seu nome? Marco Antônio. Tá, e o sobrenome? Antônio. Não, mas eu quero saber se o sobrenome... Sabe aquela piada boba? E aí ele quis fazer a ação
uma ação de retificação de registro público para incluir o nome da mãe, Bezerra. E aí eu orientei na época ele, Marco Bezerra Antônio, porque eu sou Antônio é sobrenome, fica mais difícil. Ele falou, não, eu quero que o Bezerra seja o meu sobrenome. Falei, Marco, fica mais difícil, fica mais arriscado, posso tentar, vou fundamentar bem, mas pode sim, o MP, não tem réu, ação de retificação de registro público, mas o MP pode implicar, pode recorrer da decisão, se for favorável. Ele falou, eu topo tudo, vamos embora, vamos tentar. E não ganhamos ação? Ganhamos em primeiro grau, o MP não recorreu e o nome dele ficou Marco Antônio Bezerra. Então por isso eu estou falando, tá? Existe um entendimento, né, da graduação que o nome é imutável, o sobrenome mais ainda. Não é bem assim, porque hoje nós temos a Constituição Federal de 88, né, que é a Constituição Cidadã. Então o princípio da dignidade da pessoa humana, que tem conexão com o direito da personalidade, né, que é o primeiro plus que a gente ganha, o primeiro presente que a gente ganha não é do pai, da mãe, nem do padrinho, nem da madrinha. O primeiro presente que a gente ganha é o direito da personalidade, do direito civil. Juntando a dignidade da pessoa humana mais, né, o direito da personalidade, você fundamentar bem nisso, talvez você consiga êxito. Mas claro, viu, Mariane, se a situação realmente for, a grande preocupação é a inclusão do sobrenome. Se não for, né, se envolve outros direitos, aí precisa ir na ação Master, Mega, que é uma ação que traz mais outros direitos, não só esse, né? Mas se a preocupação for só o sobrenome, eu faria pelo menos uma ação de retificação de registro público, porque o valor da causa é baixo, R$1.000, um salário mínimo, então as custas para o cliente não fica pesado, não fica oneroso. E outro detalhe, não tem réu, né? Porque a ação de retificação de registro público a gente não faz contra a mãe e o pai, né? É uma ação que a gente faz contra ninguém. É um pedido que a gente faz no judiciário, o judiciário pode acatar ou não, e da decisão o MP pode recorrer, porque ele é obrigado a se manifestar, ele tem força para recorrer também. Que não é comum recorrer, não é comum nem ter audiência, tá bom? Então, fica aqui uma dica, verifique direitinho se é o caso aqui, tá bom, Mariane? Talvez o que você queira realmente é essa ação mais complexa, em virtude dos inúmeros direitos que isso vai surtir. Se for realmente uma situação que é só o sobrenome, eu optaria nessa ação, porque a chance de êxito é maior e o custo é menor para o cliente, tá bom? Vamos lá. Danilo, como matéria de defesa, perfeito. Marcela, fiz para acrescentar o nome do pai. Ah lá, Marcela já fez. Marcela também é da vida louca da advocacia, né, Marcela? Legal. Danilo, é porque meu cliente não é pai biologicamente. E assim, pleiteamos a ação negativa de paternidade, aliado com o DNA, que comprovou que o mesmo não é pai realmente. No entanto, o MP requereu com produção de provas laudo a fim de demonstrar sócio-afetividade, para permanecer ele como pai. No entanto, eu entendo que o amor tem que ser recíproco, não pode ser unilateral. Verdade, nós vamos voltar nesse assunto amanhã. Que legal o professor ter a oportunidade de dar as duas ementas, né? Direito de família 1 e 2. Eu fiquei muito feliz com isso, porque você viu a qualidade da aula, fica muito mais didática, a gente consegue aprofundar o assunto. Você viu que eu consegui ainda aproveitar temas que eu deixei para hoje da aula anterior. Isso foi muito bom. A gente conseguiu voltar lá e dar mais embasamento legal. E amanhã, nossa senhora, vamos esgotar essa ementa com amor e carinho, hein? Legal o caso, hein, Danilo? Legal, bacana. Olha a Mariane aí. Mas eles querem a filiação também e alterar o sobrenome. Fiz o pedido de retificação na mesma ação? Não sei se fiz correto. Mariane, ação declaratória de afetividade, ou sócio-afetividade, normalmente o judiciário mais conservador vai pedir para você excluir o pedido, hein? Vai pedir para você excluir o pedido. Se for mais conservador. Se for um juiz ou uma juíza mais atualizado, né, mais atualizada, aí de fato não vai mudar nada. Porque se você for pensar, essa ação ela causa o efeito registral, né? Registral no sentido de filiação, registral no sentido de mudança de nome. Então não tem nada de errado. Na minha opinião, não tem nada de errado você pedir isso na peça. Só se pegar um juiz conservador que peça para você excluir, porque seria um pedido próprio da ação de retificação. Acho difícil. Verifico que não seria o caso aí, provavelmente, tá? Mas legal, Mariana, então entendi. Na verdade, você optou por essa ação porque você quer o algo a mais, né? Então entendi sim, claro. Então fica mais claro aqui. Legal, né, gente? Bacana. Só quero lembrar, então, que a ação declaratória de afetividade, gente, é a ação dos corajosos, hein? Então, parabéns para quem fez essa ação. Desculpa perguntar, gente, mas eu preciso na pós-graduação. Marcela, Mariane, essa ação hoje, né, o professor verifica que no mercado brasileiro, ela custa a precificação de honorários de 10 até 20 mil reais. Claro, existem várias situações, né? Quando advogamos para parente, conhecido, uma pessoa humilde que a gente quer ajudar, ou se não é nossa primeira ação declaratória de afetividade, a gente quer usar como objeto de estudo, tem isso também. Mas saiba cobrar, hein, gente? Saiba cobrar porque é uma ação que é complexa, não é qualquer um que faz, é totalmente jurisprudencial e doutrinária, então você vai ter que fundamentar com bons livros,
você vai ter que fundamentar aí com bons artigos, mas lei não tem, artigo não tem. Então saiba cobrar, tá? Essa ação, hoje o mercado brasileiro de advogados que atuam na área do direito de família, do direito civil, chegam a cobrar aí 20 mil reais, 10 mil reais no mínimo e até mais, dependendo da família, dependendo da situação complexa, tá? Vamos lá, pro professor liberar hoje então, vai, pro professor liberar hoje. Perguntou, ação declaratória de afetividade ou sócio-afetividade pode ser substituída por ação de adoção, gente? Eu posso usar uma ou outra, tanto faz, não tem nada a ver. Uma tem um objetivo, a outra tem um outro objetivo. São ações de finalidades diferentes. Vamos lá, quero ver a opinião dessa turma aí. Vamos lá, vamos embora. Prova que entendeu, Caio Libero. E amanhã estaremos juntos, hein? Estaremos juntos. 8h20, hein? 8h20 aqui, hein? Vai valer a pena. Eu adoro esses encontros. É uma imersão. Adoro aula de sexta e sábado. Acho que não tem coisa melhor, né? Olha a Ana Paula aqui. Danilo, diferente. Legal. Ana Paula. Não tem o mesmo objeto. Karina. Tá ligada a Karina aí, viu? Eu gostei, Karina. Karina prestou atenção na aula passada, nessa aqui. Legal. Gosto assim, Karina. Eu acho que juntos, né, nós vamos evoluir sempre. Legal. Tem que estar ligada na aula. Isso é bacana. Legal, Karina. Finalidades diferentes. É isso mesmo, gente. Não dá para substituir achando que é sinônimo, que é a mesma coisa. Veja, olha só, presta atenção aqui, ó, muito importante isso, hein? Pra gente fechar com chave de ouro. A ação declaratória de afetividade é uma ação que nós vamos fazer para provar o amor. Como bem falado, Danilo, amor recíproco, hein, gente? Não é só eu amo ela ou eu amo ele, não, é amor recíproco, tem que ser o amor de um para o outro. Outro detalhe, esse amor é o amor mais puro, né? É o amor chamado amor de filiação, de irmão, não é amor de casal. Ainda bem, porque o dia que mudar o entendimento, acho que não vai mudar nunca, tomara. Já pensou? As mulheres vão fazer contra os maridos contra as esposas, homem contra a mulher, né? Ele é meu agora, filiação, né? Deixa de lado. É a ação do amor, mas o amor materno, fraterno, tá? Então, fraterno não, paterno, né? Fraterno também, pronto, amor. Toda vez que eu fale dessa ação, ela não exclui nada. Ela não exclui o direito dos pais, ela não exclui o pátrio poder, não. É uma ação que vem para somar. Então essa ação, o que eu vou conseguir se eu tiver êxito, é o reconhecimento do amor. E com isso vai gerar efeitos no direito registral. Para a criança, adolescente, a criança vai ficar com 2 pais, 2 mães, 2 pais, 2 mães, tá? Cuidado. Então essa ação é totalmente diferente do procedimento de adoção, que é um procedimento que tem legislações esparsas, procedimento que tem todo um cuidado. Então não faz essa confusão não, hein? Não faz. Tanto é que a adoção, se eu vou fazer uma ação de adoção, eu vou ter que pedir a desconstituição do pátrio poder, do pai, da mãe, se não for adoção brasileira, né, gente? Depois a gente vai voltar nesse assunto. E aí eu consigo a adoção, né? Normalmente o que acontece? Pessoas, casais, vão lá, na vara de família e sucessões, na vara da infância, e fazem um cadastro para adotar uma criança ou adolescente. Então não tem mais esse ato de desconstituição do poder familiar, porque já aconteceu. Então a pessoa já pega do meio caminho para frente. Já é um procedimento mais rápido, mais sério, porque já resolveu lá atrás, já desconstituiu o poder familiar. Então cuidado, a adoção tem a ver com desconstituição do poder familiar. A criança ou adolescente só fica pronto para adoção quando resolveu lá. Normalmente o brasileiro ele vai na vara da infância e ele já faz esse procedimento, né, ele já faz a solicitação, mas as crianças que podem ser adotadas, os adolescentes, já ocorreu esse processo. Agora, se eu, professor Júlio, quero adotar você, né, quero adotar alguém, então a Karina, um exemplo, vou adotar a Karina, claro, hipotético, né, Karina? Mas vou adotar a Karina, então o que eu faço? Eu teria que fazer, a Karina fosse criança, adolescente, eu faria uma ação contra os pais, pedindo a desconstituição do pátrio poder, ganhando essa parte eu consigo a adoção. Totalmente arriscado. Essa ação já foi uma estratégia boa, hoje perigosíssima. E aí a pergunta que eu faço, professor Júlio, o cliente chegou até mim e perguntou para mim, porque ele cuida de uma criança há 5 anos, há 10 anos, o pai e a mãe sumiu, o pai e a mãe voltou, ele está com medo de que o pai e a mãe levem essa criança embora. O casal. Faço uma ação declaratória de afetividade ou faço uma ação de desconstituição do pátrio poder cumulada com a adoção? E aí? Vamos lá, qual que é a resposta, hein? Qual que é a resposta?
Isso é pergunta que aparece, hein? Quem advoga no direito civil vai aparecer, hein? E a resposta errada, ó, o cliente vai embora, hein? Danilo, cuidado, tá? Nós vamos voltar nesse assunto amanhã. Amanhã, gente, não perde não. Amanhã o assunto, vai ser realmente fantástico, gente, fantástico. Danilo, não, a resposta, sabe qual que é, Danilo? Se você tem a possibilidade do caso real, você fazer declaratório de afetividade e desconstituição do pátrio poder, vai na afetividade. Porque aqui, ó, a chance de você ganhar é maior. Basta você provar o amor. É uma ação que só depende de você e do seu cliente. A chance de você conseguir êxito é muito grande. Já na ação de desconstituição do pátrio poder, Danilo, para você conseguir tirar o poder, o pátrio poder dos pais, é muito difícil. Não depende só de você e do seu cliente, entendeu? Então nós vamos num caminho mais curto, num caminho mais seguro. Na outra ação é muito perigoso. Sem falar, gente, que muito tempo atrás o professor fez uma ação de desconstituição do pátrio poder acumulada com a adoção. Sabe o que aconteceu? Eu até consegui ganhar para o cliente, né, com o cliente que ganha, né, a gente só é o instrumento, a ferramenta. Ganhamos a ação, mas o judiciário pediu a busca e apreensão da criança. Porque o entendimento daquele judiciário, daquela vara, aquele cartório, é que a adoção existe uma ordem cronológica e deve ser respeitada. Então, olha a dor de cabeça. Né? Você imagina o meu cliente desesperado, achando que ia ganhar ação para ficar com a criança, que já vivia com um casal, com eles, né? A criança vai lá para o orfanato, para o abrigo. Você imagina o desespero. Né? Então, cuidado, tá, gente? Amanhã a gente vai voltar a falar sobre isso. Nossa, gente, rendeu a aula, hein? Eu consegui voltar na ementa da aula passada, foi proposital, isso é amor e carinho. Veja que nós tratamos de temas importantíssimos da aula passada, porque a ementa 1 e 2 é do professor. Ah, que legal, né? Então dá para trabalhar bacana, dá para trabalhar bem a matéria. Amanhã vamos voltar nessa ação declaratória de afetividade, vamos tratar de guarda, visita, mas não é feijão com arroz não, questões polêmicas, contraditórias, teses novas, tá? Leis novas também. Então, gente, se você perder, você está perdendo dinheiro. Eu te garanto que a aula de amanhã, ela vale uns 50 mil aí na tua carreira. Fácil, fácil, Karina, fácil. Perdeu a aula, você está perdendo dinheiro. Deixa eu ver o que a Karina está falando comigo aqui. E depois que o senhor fez para a criança voltar para falar... Karina, você me conhece, né? Eu sou muito sincero. Quando a gente acerta, eu falo. Quando a gente erra, eu falo também. O que aconteceu? O pai queria bater. Na verdade, o professor era o escritório meu, né? Mas era uma advogada que foi designada para fazer essa ação, a doutora Érica. O pai queria bater. O pai não, né? O pai, não tá errado falar pai. O autor da ação queria bater na advogada. Queria bater. Ele veio para bater. E a gente está falando de uma pessoa, um empresário, que tem estudo, não é uma pessoa que não tem instrução. E o que aconteceu, né, Karina? A criança ficou 3 meses nesse abrigo. Ficou 3 meses. 3 meses. Foi uma tortura, porque a advogada vinha desabafar comigo e eu também não concordava com a ação que ela fez. Na minha opinião, ela errou a ação e ela defendeu que era aquela ação e ela era, né, de fato da área. E ela errou a ação e a gente batendo nisso, mas não adianta também achar culpados. E aí, na época, nós soltamos uma outra ação declaratória de afetividade e conseguimos a tutela antecipada. Demonstramos o risco da criança estar no abrigo, de ocorrer uma adoção por uma outra pessoa e deu certo. Veja, o erro dessa ação ajudou como fundamento na ação de afetividade. A gente conseguiu resolver, mas não vou mentir para você, Karina, foi um erro. Na minha opinião, foi um erro. E a criança, Karina, ficou 3 meses no abrigo. Eu tô até de chorar isso aí, gente, pelo amor de Deus. 3 meses no abrigo. Olha como a responsabilidade da gente advogar, hein? 3 meses no abrigo sem necessidade, gente. Porque se tivesse feito a ação declaratória de afetividade, ela ia continuar com o casal. Como foi feita todo mundo errou, né? A colega errou, o advogado do nosso escritório errou, na minha opinião. Não adianta eu falar que não errou, errou. Mas também o judiciário foi muito frio, né, gente? Foi muito frio, né? Porque poderia ter dado aí pelo menos aí, até a decisão final, né? A guarda, né? Não é o termo adequado, né? A moradia provisória, né? A tutela provisória, mas não, né? Não aconteceu, tá? Então, esse é um dos casos que mexe até hoje mexe com o emocional do professor. Porque eu não me conformo, né? Essa criança perdeu 3 meses no abrigo, sendo que tem o pai e a mãe ali, não é o biológico, de amor. Então, a gente percebe, gente, que... Você vê como a gente tem uma responsabilidade em estudar? Em estudar a prática, porque aquela porcaria da graduação, que eu volto a falar, o professor de constitucional da aula de civil, o de civil da aula de penal, a faculdade, não adianta falar, mas a faculdade, a minha,
é a Bambambam, é a mesma coisa, porque você sabe, todo mundo dá aula no mesmo lugar, né? Então, a graduação em Direito ela é muito ruim e é um desrespeito com o cidadão brasileiro, porque olha que erro absurdo, né? Gente, tem muito assunto bom, hein, Karina? Não perde não, tá? Amanhã eu espero você, eu espero a Karina, o Danilo, eu espero aqui também a Mariane, Ana Paula. Cadê a turma aqui? O Danilão tá sempre perguntando, que legal, gente, ó. Quem sumiu aqui, hein? Vamos ver quem sumiu aqui, ó. Cadê você, Thales? Cadê você? Irisângela, Thales, Bruna. A Bruna parou de falar, hein? A Bruna parou, hein? Suelen, né? Ana Paula. Tô de olho, hein, gente? Olha lá. Cadê esse povo aqui? Cadê? Karina. Legal. Todo mundo aí. Eu fico de olho aqui pra ver se você tá aí, sim. Gente, e a Iana, hein, Iana? Cadê você, Iana? Cadê você? Gente, muito